Eu e o professor Flávio Naum temos a satisfação de apresentar uma breve exposição sobre as alterações que acontecem nos exames laboratoriais de pacientes internados com Covid-19, a gripe causada pelo novo coronavírus. Elaboramos uma introdução básica e necessária que ajudam a explicar os eventos patológicos que alteram os resultados dos exames de pacientes acometidos pelo novo coronavírus. A nossa bibliografia é recente, porque essa doença é um processo recente e é até março de 2020. Como é de saber da maioria das pessoas, o contágio humano com o coronavírus ocorre principalmente através das mucosas da boca, nariz e olhos, e as mãos, por sua vez, têm alto desempenho neste contágio. Vou exemplificar, baseado nesta figura que eu coloquei de um homem e com os vírus, que são esses pontinhos brancos, três situações que vão nos permitir raciocinar em cima do desencadeamento desta doença numa pessoa que se contagia. O sucesso da ação imune contra o coronavírus, o novo coronavírus, depende dos seguintes fatores: a resistência imune da pessoa e a carga de contágio viral. Portanto, se a pessoa está rígida, ou seja, bem saudável, e a carga de contágio viral não é excessiva, nós vamos ter um equilíbrio de tal maneira que a resistência imune segura, entre aspas, a evolução da infecção pelo vírus. Em geral, os sintomas serão de gripe comum. Entretanto, quando a pessoa tem a resistência imune diminuída e a carga de contágio, agora observa que é a mesma que a daquela pessoa saudável, mas a resistência do paciente, da pessoa, está diminuída, e é uma situação que ocorre nos grupos de riscos, que são de idosos e pessoas com outras doenças crônicas, câncer, diabetes, leucemias, enfim, vários tipos de doença, pode ocorrer a evolução dessa contaminação que nós vamos descrever mais tarde. A terceira situação é esta aqui. A pessoa está com uma resistência imune normal, entretanto, a carga de contágio do vírus é excessiva. O que acontece? Um exemplo é a pessoa ter uma chuva de espirro contendo gotículas com vírus. Se for apenas um aperto de mão, alguma coisa, a carga viral é muito pequena. Mas se a pessoa leva uma chuvarada de espirro em cima, evidentemente ela terá uma excessiva carga de contágio. O beijo, também com grande intensidade, faz isso daí. São várias as situações, eu não vou ficar perdendo tempo colocando essas situações. E essa situação é a que ocorre nas pessoas saudáveis, que tiveram uma evolução do quadro infeccioso. Então, observam essas três situações específicas, onde você tem uma eficiência ou uma resistência imune com carga de contágio do vírus. Observa que no do meio essa resistência está diminuída e na outra situação a resistência está normal, mas o contágio foi excessivo. O que acontece nisso daqui sob o ponto de vista laboratorial?
Sob o ponto de vista laboratorial, nós temos testes disponíveis e eu procurei testes possíveis no nosso país. Obtive de fontes como o Laboratório Fleury, apenas uma fonte, e da Labtest, que são testes que nós podemos usar. E nós temos nesse gráfico, na coordenada, a concentração de antígenos e anticorpos, na abscissa, que é a linha horizontal, né, os dias da infecção, e em amarelo, a infecção pelo vírus, o novo coronavírus. Inicialmente, o teste mais sensível para a fase inicial, que vai fazer a identificação da presença de vírus na pessoa contaminada, é feito por biologia molecular. A coleta é suave nasofaríngea, e nessa coleta se tira o material do vírus, né, trata o vírus, extrai o RNA do vírus. Esse é um vírus de RNA. Se usa uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma o RNA viral em DNA complementar. É importante essa mudança, porque as técnicas que se tem com mais possibilidades e menor custo são aquelas que trabalham com a molécula do DNA. Então, se faz esta modificação, onde em seguida se faz uma amplificação em milhões de moléculas de DNA, e aí ele pode resultar positivo para a presença do vírus ou negativo. E isto se dá, evidentemente, digamos, a partir do processo da infecção, assim que começa o início dos sintomas, ou seja, o mal-estar, a febre, o espirro, é o dia zero. Observe que antes do dia zero já começa a aumentar a quantidade de vírus na pessoa. Quando a pessoa começa a espirrar e a ter febre, esse geralmente é o dia que tem maior quantidade de vírus. Na realidade, se fixou uma data, um dia de alta sensibilidade, que seria o quarto dia após o início dos sintomas. Mas quando você já tem os sintomas, você já está com 70% a 80% de carga viral nessa fase. E depois, observa que essa linha, ela cresce, ela desce até o 28º dia, porque a partir daí, já essa pessoa acometida pelo vírus começa a produzir anticorpos específicos contra o vírus. E nessa fase que ele começa a produzir anticorpos específicos, vem os testes para identificação de anticorpos na pessoa infectada ou contaminada. Esses testes são sorológicos, imunocromatográficos, que detectam anticorpos IgM em amarelo e o IgG em vermelho. Então, observa que o teste mais sensível, sorológico, imunocromatográfico, no início, é o IgM. Já lá pelo quarto dia, ele já tem alguma quantidade, e por volta do 14º dia é onde ele alcança o seu pico de sensibilidade. Enquanto que o IgM, a partir do 7º dia do contágio, mas vai apresentar o seu pico lá pelo 30º dia aproximadamente. E à medida que o anticorpo também cai, isso é indicativo que a infecção está sendo debelada, está sendo vencida. Agora vamos imaginar numa nova exposição ao vírus, que seria um processo de reinfecção. Nesse processo de reinfecção vai funcionar a memória imunológica da pessoa que foi anteriormente infectada. Então, a resposta pronta contra a reinfecção inicial é do IgG. Em segundo lugar, o IgM com muita pouca sensibilidade. Então, esse gráfico está mostrando, não é, a rapidez como
a IgG atua na reinfecção. Os órgãos e sistemas afetados pelo novo coronavírus é o sistema respiratório e pulmões. Entretanto, quando a infecção induz ativação excessiva e prolongada das células do sistema imune, isso vai acontecer e eu vou explicar mais para o fim dessa exposição, vai ocorrer uma tempestade de citocinas, que são pequenas proteínas que avisam o nosso sistema nervoso central para desencadear uma série de reações, causando múltiplas inflamações, que a gente chama de inflamações multissistêmicas, no fígado, medula óssea e cérebro principalmente. Esta doença é conhecida por linfohistiocytose hemofagocítica. Nós vamos explicar com detalhe esse processo. Antes disso, vamos ver como é que funciona o vírus dentro do nosso sangue. Quando o vírus atinge a circulação sanguínea, as células de defesa imune nossa, principais para essa situação, são monócitos, que no tecido passa a ser conhecido por macrófagos, e os linfócitos, especialmente os linfócitos T, CD8, CD4 e o linfócito B. O neutrófilo, evidentemente, está aí porque é um processo infeccioso, mas não tem tanta influência. E nós estamos vendo o eritrócito, plaquetas, né, nessa situação. Então, aqui eu destaco o macrófago nos tecidos, fagocitando vários vírus que nós conhecemos por novo coronavírus. Então, o sistema imune é o primeiro a realizar a proteção orgânica contra todos os tipos de vírus, notadamente estes que nós estamos falando. Quando isso acontece, os macrófagos são também conhecidos em imunologia como células apresentadoras de antígenos. Então, ao fagocitar os vírus, esta célula destrói os vírus, reconhece uma série de proteínas desses vírus e, a partir daí, ela vai desencadear reações imunes de transferência de informações celulares para os linfócitos, notadamente os linfócitos conhecidos como TCD4. Agora vou apresentar uma série de fases importantes que todos nós que trabalhamos nesta área de saúde precisamos conhecer. Então aqui eu coloquei o vírus, que é conhecido cientificamente como SARS-CoV-2, que é o coronavírus, e o macrófago em verde. Em seguida, esse vírus ele é engolfado por receptor do macrófago chamado TLR, ele engolfa, lança o pseudópodes, vai engolfando. Na sequência, o vírus é introduzido dentro de uma esfera chamada fagossomo. E aí, aquelas bolotinhas com pintinhas azuis são chamadas lisozimas. São enzimas que destroem partículas orgânicas fagocitadas pelo macrófago. Então, as lisozimas, elas vão se ligar ao fagossomo, injetar estas enzimas, são enzimas proteolíticas, que quebra os vírus em pequenos pedacinhos de peptídeos. Nesse processo da quebra do vírus em pequenos peptídeos, esses vírus agora nos fagossomos, eles em algum momento eles chegam perto da membrana do macrófago e serão expulsos. Mas tem uma coisa muito importante, nesse processo da quebra dos vírus em peptídeos, moléculas chamada MHC2 do macrófago
pegam esses peptídeos, que agora vamos chamar de antígenos do vírus, e vai formar um complexo chamado MHC2-AG, que é MHC2 com antígeno, que é essa flechinha branca que eu estou mostrando. Nesta última fase, os peptídeos virais eles são despejados para fora da célula, enquanto que aquele complexo MHC2 antígeno ele vai se deslocar dentro da célula e alcançar a membrana. Olha ali, ele alcançou. Agora ele passa a ser um receptor de apresentador desse antígeno do vírus e vocês vão entender por que aconteceu isso. Todos nós sabemos que as células conversam biologicamente entre si. No caso, temos aqui um monócito em contato com o linfócito e observa que as membranas dos dois estão super interligadas, tanto na figura da esquerda quanto na direita, que é de microscopia eletrônica de varredura. Vamos mostrar agora uma outra forma desta foto. Nesta outra forma, que é uma fotografia especial de microscopia eletrônica, nós observamos o macrófago maior com o linfócito TCD4 imaturo, que é o menor. Agora, no círculo vermelho, olha aquelas reações químicas que têm cor vermelha, amarela e verde. Isso daqui são regiões de contato entre os receptores CD4 do linfócito com o complexo MHC2 antígeno do vírus, que foi exposto pelo macrófago. Agora que a gente viu que existe isso mesmo, vamos ver uma figura desenhada para vocês entenderem como que acontece. Nessa figura desenhada, observa o macrófago. Em verde, nós estamos mostrando o MHC2. Aquele quadradinho vermelho é o antígeno viral, então agora passa a ser chamado MHC2-AG, que é o antígeno. Observa o linfócito T CD4 imaturo, ele tem um receptor, que é um braço, chamado CD4. Esse braço ele abraça o macrófago em algum momento e essas duas células se ligam. E para entrar o antígeno viral dentro do linfócito, tem um receptor específico das células T chamado TCR. Vamos ver como que isso acontece. Olha aqui, então observa que o CD4 praticamente abraçou o macrófago, houve a interação do MHC2 com o TLR do linfócito, que é e a seguir a transmissão dos antígenos virais do macrófago para o linfócito CD4 imaturo. Olha lá. Então, os antígenos virais são passados para o linfócito T, CD4 imaturo. Quando ele recebe, ele vai ter uma modificação genética e vai direcionar informações para outras células também. Veremos agora no próximo slide como que isso acontecerá. Então, esse linfócito T, CD4 imaturo, ele amadurece, dando o linfócito CD4 maduro, chamado TH1, que é o que vai fazer a imunidade celular. O linfócito CD4 TH2, que vai fazer a imunidade específica. E o linfócito CD4, chamado TH17, que vai fazer a resposta inflamatória. Observa que a imunidade celular, feita pelo TH1, são basicamente de memória. Os linfócitos CD4 serão linfócitos de memória para um processo de reinfecção, para ter uma resposta rápida de infecção. Eles vão entrar em contato com os linfócitos B para produzir
os anticorpos específicos, e esses linfócitos B serão também linfócitos B de memória. Eles ativarão os linfócitos CD8, que são células que atacam as células hospedeiras do vírus e destrói a célula hospedeira do vírus. No que destrói a célula hospedeira do vírus, os vírus morrem, porque não tem a grande amamentação dos vírus, que seria a célula hospedeira. E os macrófagos também serão comunicados pelo CD4-TH1 para atuarem contra os vírus. Então, isso aqui é chamado de imunidade celular. A imunidade específica, conhecida também por humoral, é feita principalmente pelos linfócitos B ativos com alta síntese de anticorpos específicos, no caso aqui contra o coronavírus, mas em geral é contra todos os vírus que estão infectando as pessoas. Os mastócitos também serão ativados, porque eles vão liberar histamina para fazer a vasodilatação e mais fluxo sanguíneo para o local das infecções. E, por fim, o outro linfócito CD4, originado daquele linfócito CD4 imaturo, que recebeu as informações ali atrás, vai fazer a resposta inflamatória, vai induzir o sistema nervoso a produzir a febre, a dor, vai induzir o aumento da vascularização e da permeabilidade sanguínea, vai causar a fase exudativa e a fase necrótica, né? Então, observa que essas são as formas de desencadeamento do nosso sistema imune frente a qualquer tipo de vírus, mas no caso nós estamos falando a respeito do coronavírus. Quando os vírus atingem os pulmões, por conta de uma falha no sistema imune ou pelo fato de ter uma carga viral excessivamente maior do que a nossa resistência imunológica, aí os vírus começam a atacar o pulmão. E nesse processo ocorre a contaminação dos pulmões pelo coronavírus, e existem células hospedeiras para esses coronavírus no tecido pulmonar. E aqui mostrando uma microscopia de alta resolução, uma célula hospedeira cheia de vírus ao seu entorno e dentro dele. Agora vamos ver, numa microscopia eletrônica de altíssima resolução, o que acontece entre o vírus e a célula hospedeira. Aqui embaixo, em azul, está a célula hospedeiras. E o SARS-CoV-2, que é o vírus do novo coronavírus, chegando na célula. Agora, observa que dentro do vírus existe a molécula do RNA, que vamos chamar de RNA viral. O vírus, ele tem um receptor que ele combina com a célula hospedeira, chamado receptor da célula hospedeira AC2. Ela é o portão de entrada dos vírus para dentro da célula. E aí, quando o vírus faz esse contato com o receptor AC2, ele praticamente injeta o seu material viral, que é o RNA, que eu estou dando um destaque agora. O RNA viral, ele é meio circular, e veremos na próxima figura o que ocorre dentro da célula hospedeira. Então, aqui nós temos a célula hospedeira, o acesso do novo coronavírus na célula pulmonar através do receptor AC2. Então, nós temos o receptor AC2, bastante vírus, ele entra para dentro da célula. Em seguida, ele faz a introdução do RNA viral na célula hospedeira.
Esse RNA viral está praticamente junto a uma enzima chamada transcriptase reversa específica para coronavírus. Esta enzima, ela vai transformar esta fita simples de RNA viral em dupla fita, mimetizando um DNA, porque somente com a forma de DNA é que esta célula se submeterá aos mandos do vírus, porque o vírus ele entra na célula hospedeira para produzir mais vírus. E ele produz mais vírus quando ele se insere no DNA da célula que está no núcleo da célula, como a gente vai ver já já. Então, agora nós vamos ver a transformação do RNA viral em DNA proviral, feita pela transcriptase reversa. Aí ele ficou como se fosse uma dupla hélice que mimetiza o DNA. Mimetizando o DNA, agora esta molécula vai para dentro do núcleo. Então, o DNA proviral se introduz no núcleo, e à medida que ele se introduz no núcleo, ele toma conta da região, e nessa situação, olha lá, ele produz mais vírus. É a chamada replicação viral, que vão infectar depois outras células. Durante o processo da infecção do novo coronavírus nas células hospedeiras, se formam peptídeos tóxicos. E esses peptídeos tóxicos são liberados para atacar células teciduais e o grupo M da hemoglobina. Então, eles saem para fora, são moléculas tóxicas, né, que a gente chama proteínas tóxicas ou peptídeos tóxicos. Então, aqui nós temos peptídeos tóxicos liberados pelas células hospedeiras, que causam duas importantes complicações no organismo. Então, esses peptídeos tóxicos já se conhecem, é chamado ORF1AB, ORF3A, ORF8 e ORF10. O que eles fazem? Primeiramente, eles destroem as células adjacentes do parênquima pulmonar das células hospedeiras. E assim que eles destroem, eles abrem caminho e facilita a expansão do novo coronavírus para outras células do pulmão, aumentando a infecção. Tem uma foto, daqui a pouco eu mostro como é que ocorre isso daqui. Numa segunda situação, que seria complicadora, esses peptídeos tóxicos invadem os eritrócitos e se acomodam no grupo M da hemoglobina. Ao ficar no grupo M da hemoglobina, ele impede o ferro de liberar o CO2 para os pulmões e captar o oxigênio do pulmão para a hemoglobina, para ela se tornar oxigenada. Isso acaba bloqueando o processo de troca de gases. Vamos então ver o item 1, a destruição das células adjacentes do parênquima pulmonar por esses peptídeos tóxicos. Aqui nós temos uma foto de microscopia eletrônica da infecção viral nas células do tecido pulmonar. Observe os vírus de cor verde nas células do tecido pulmonar. Aí, quando ocorre a liberação dos peptídeos tóxicos, eles estão com essas coresinhas vermelhas e amarela. Observa que espalhou esses peptídeos tóxicos pelo tecido adjacente e, na sequência, com parte desse tecido para abrir caminho, facilitar a contaminação de outras células pelo novo coronavírus. Então, há uma destruição dos tecidos adjacentes. Né? Quando acontece essa situação, é que vem o grande problema da doença respiratória. E um dos grandes aliados do médico é a tomografia de tórax
na Covid-19. Então, aqui está mostrando uma tomografia de tórax e as flechinhas estão mostrando os locais em que esse processo de destruição do parênquima pulmonar pelas proteínas tóxicas dos vírus, e eu vou agora contornar para mostrar melhor em amarelo, olha ali, tanto no pulmão esquerdo quanto no pulmão direito. Então é aí que reside um dos grandes e graves problemas dessa doença. A outra situação desses peptídeos tóxicos é o fato deles entrarem nos eritrócitos para atacar o grupo M da molécula de hemoglobina, bloqueando o ferro, que liberaria o gás carbônico para o pulmão e pegaria o oxigênio para tornar a hemoglobina oxigenada. Então, os peptídeos tóxicos vão lá e bloqueiam o ferro. Nesse contexto, eu mostro este slide, onde nós temos uma troca normal de gases, nessa de faixa preta, e uma troca de gases bloqueada pelos peptídeos tóxicos na Covid-19, nessa faixa cinza. Então, o CO2 é a estrelinha amarela e o O2 são duas bolotinhas vermelhas. Então, o oxigênio e o gás carbônico faz assim, ele liberou o CO2 e pegou o oxigênio. Enquanto que na faixa cinza, olha o que ocorre. Há um bloqueio, o oxigênio não entra no eritrócito e o CO2 não vai para o pulmão. Então, a hemoglobina desoxigenada, na sequência desse processo, o eritrócito ele fica numa transição de deoxihemoglobina para metahemoglobina, ele se transforma em metahemoglobina, e na sequência essa metahemoglobina ela é instável e faz o eritrócito hemolizar, causando anemia. Então essa é uma das causas da anemia hemolítica desse doente num estado mais avançado da doença. Os eventos conjuntos da expansão da infecção do coronavírus, do novo coronavírus, causam intensos processos inflamatórios com atração de linfócitos CD8, que são esses azuis, e macrófagos, que são esses vermelhos, no tecido infectado. Na sequência, a excessiva ativação dos linfócitos TCD8, que liberam citocinas inflamatórias de forma incontrolável. É o chamada tempestade de citocinas. É onde ocorre a hipercitocinemia, que induz macrófagos a se ativarem continuadamente, e esses macrófagos ativados começam a atacar células hematopoéticas na medula óssea, causando anemia, leucopenia e plaquetopenia. É justamente esta patologia que é conhecida por linfohistiocytose hemofagocítica. É uma fase muito cruel da doença, porque começam os próprios macrófagos, como se fosse uma doença autoimune, a atacar células do próprio organismo. Bom, dado essa parte introdutória, vamos ao que interessa, que são as principais alterações laboratoriais em pacientes internados. Eu fiz por meio de umas tabelas, muito simples de acompanhar e rápido até. Então, aqui é um apanhado de recentes publicações científicas das principais alterações laboratoriais em pacientes internados com a síndrome do desconforto respiratório agudo. Vamos inicialmente ver o que acontece com os principais exames hematológicos. Então, aqui nós temos uma sinopse dessas principais alterações dos exames hematológicos. Existe anemia, portanto, a hemoglobina está diminuída. Numa fase inicial, nós vamos ter leucócitos aumentados e neutrófilos aumentados. Isso antes da
daquele ataque dos macrófagos contra as células da medula, isso antes. Os linfócitos vão estar bem diminuídos, porque na realidade eles estão atacando os vírus nos tecidos, e os eosinófilos diminuídos e as plaquetas diminuídas. Aqui os exames bioquímicos. A albumina diminuída, porque as gama-globulinas vão estar super aumentadas. Alanina, aminotransferase, aspartato, bilirrubina total, ureia, creatinina, lactato desodrenase, creatina quinase, MB, mioglobina, troponina cardíaca, todas as aumentadas. Então, os exames bioquímicos, praticamente tudo aumentado, com exceção da albumina. Marcadores imunológicos, a hemossedimentação, obviamente, por se tratar de um processo inflamatório, estará acelerada, a ferritina aumentada, proteína de fase aguda, interleucina 6 também aumentada e proteína C reativa também aumentada, são proteínas de fase aguda. Coagulação, o tempo de protrombina vai estar prolongado, né, ou aumentado, e os dedímeros também aumentados. Então, esses são os principais parâmetros laboratoriais que nós dispomos atualmente. Agora, nós vamos, para finalizar a nossa aula, mostrar alguns gráficos importantes sobre a gravidade do quadro clínico em pessoas sobreviventes e não sobreviventes após alguns dias das infecções. Então, esse daqui é um gráfico extraído do Lancet, agora de março de 2020. Nós temos a quantidade nas coordenadas da dosagem, por exemplo, aqui no caso do lactato desidrogenase, e na linha horizontal de baixo nós temos os dias de doença. Observa aqui, os sobreviventes é a linha azul e os não sobreviventes a linha vermelha. Na maioria dos casos desses gráficos, as complicações vão ocorrer entre o 13º e o 16º dia. Aqui, observa o grande aumento do 13º para o 13º da elevação dos dedímeros, enquanto que a linha azul sobrevivente mantém os dedímeros nos parâmetros de normalidade. Da mesma forma, a troponina cardíaca. Observa que ela dispara no 16º dia, enquanto que no sobrevivente mantém dentro de uma linha serena, tranquila, de normalidade. A interleucina 6, por volta do 13º dia, ela já dispara, aumentando, né? Os não sobreviventes, uma linha basal. A ferritina sérica, pelo 13º dia, ela se eleva acentuadamente, não é? Enquanto que do sobrevivente ela começa a queda. E, por fim, a diminuição dos linfócitos, linfocitopenia. O linfócito se torna mais diminuído a partir do 16º dia, vai caindo bastante, enquanto que vocês observam, né, em vermelho, né, inverteu a exposição, porque os azuis estavam todos embaixo, agora o azul subiu, está na parte de cima, né? Observa que você tem no 16º dia 0,49 de linfócito e vai descendo até... Ele vai mantendo uma linha de decréscimo, enquanto que o sobrevivente ele vai aumentando o número de linfócitos. Então, essas são as principais informações que a gente teria que dar neste momento. Gostaríamos de concluir da seguinte maneira. O aparecimento
do novo coronavírus é um processo natural na evolução dos micro-organismos e do ser humano. Mais dias ou menos dias, novos vírus, prions, bactérias, fungos e protozoários passam a fazer parte da biota ambiental na qual nós estamos inseridos. Portanto, teremos que aprender a lidar com este vírus também. Não importa quanto tempo vai demorar, não vai demorar muito tempo, porque daqui a pouco vai ter muita gente produzindo anticorpos específicos contra eles. 2. O conhecimento biológico e fisiopatológico desses vírus já foram bem determinados, mas é provável que mais informações sejam agregadas. O maior destaque é que se trata de um vírus com alto grau de contágio. Portanto, todas as regras passadas até o momento para você se defender são válidas. 3. Os testes laboratoriais aqui apresentados são os que foram publicados até março de 2020 e constituem sensíveis marcadores da doença. E, por fim, outros avanços, notadamente em relação à vacina específica, é questão de tempo, pois os principais conhecimentos biológicos para este fim já são conhecidos. Essa foi a forma que a Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto, por meio de Paulo César Naum, que sou eu, o narrador, e do Dr. Flávio Naum, que é o médico, que me deu todas as informações clínicas, contribuímos para que os nossos colegas da área de saúde, notadamente aqueles que atuam em laboratório, possam ter conhecimentos para também expandir esses conhecimentos aos outros colegas. Muito obrigado aí pela atenção.